Pare tudo agora e preste atenção, porque essa história vai mexer profundamente com você. Ele era um dos homens mais ricos da cidade, conhecido pelo poder, pelos carros luxuosos e pelas grandes decisões empresariais. Nada escapava ao seu controle. Pelo menos era o que ele acreditava. Entre todos os funcionários da empresa, havia uma mulher que quase ninguém notava. Discreta, silenciosa, sempre pontual. A faxineira que chegava cedo e saía sem chamar atenção. Mas havia algo diferente nela. Todas as sextas-feiras, exatamente no mesmo horário, ela saía apressada, como se tivesse medo de se atrasar para algo muito importante. Ele começou a observar aquele comportamento repetitivo. No início era apenas curiosidade, depois virou desconfiança. O que alguém tão simples poderia estar escondendo? Naquela tarde, impulsionado por um sentimento que nem ele entendia, entrou em seu carro importado e decidiu segui-la sem que ela percebesse. O que ele descobriria naquela estrada mudaria completamente a sua vida. A cidade ficou para trás rapidamente. Os prédios modernos deram lugar a terrenos vazios e a uma estrada, de terra coberta de poeira. Ele manteve distância, intrigado. A mulher caminhava com passos firmes, segurando sua bolsa simples. Após alguns minutos, ela parou diante de uma pequena casa de barro, com o telhado torto e paredes rachadas, parecendo quase abandonada. Ele sentiu o coração apertar. Aquela cena não combinava com a imagem de dignidade e força que ela demonstrava no trabalho. De repente, 3 crianças saíram correndo da casa. Pequenas, magras, com roupas simples e pés descalços. Elas abraçaram a mãe com força. A mulher se ajoelhou na terra e as envolveu num abraço que parecia proteger o mundo inteiro. Mesmo cansada, ela sorria. Um sorriso sofrido, mas cheio de amor. Naquele instante, algo dentro dele começou a quebrar. A riqueza que sempre ostentou parecia não ter valor diante daquela realidade, tão dura e tão verdadeira. Sem pensar muito, ele desceu do carro e caminhou até a casa. As crianças se esconderam atrás da mãe assim que o viram. O medo tomou conta do rosto dela. Ele observou cada detalhe. A porta improvisada, o chão de terra, a ausência de qualquer conforto. Então fez uma pergunta simples, mas carregada de significado. Por que você nunca me contou? Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Disse que não queria piedade, apenas trabalho. Que tudo o que fazia era pelos filhos. Que havia dias em que faltava comida, mas nunca faltava amor. Cada palavra atingiu o coração dele como uma verdade impossível de ignorar. Naquele momento, o milionário percebeu que estava diante de algo maior do que dinheiro. Estava diante de coragem, sacrifício e dignidade. E aquela descoberta mudaria não só o destino daquela família, mas também o dele para sempre. Ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. A resposta dela ecoava na mente como um choque de realidade. Eu não queria piedade. Só queria trabalhar. Aquilo desmontou qualquer pensamento que ele tinha, criado no caminho até ali. Em um mundo onde quase todos pediam algo em troca, aquela mulher só pedia a chance de continuar lutando. Ele observou novamente as crianças agarradas à mãe. O menor segurava firme o vestido dela. A menina do meio mantinha os olhos atentos, desconfiados. A mais velha tinha um olhar sério demais para alguém da sua idade. Ele respirou fundo e perguntou há quanto tempo viviam ali. Ela respondeu com voz baixa que desde o dia em que o marido morreu, tudo mudou. Um acidente inesperado levou embora não apenas o homem da casa, mas também a segurança que mantinha a família de pé. Desde então, ela fazia o impossível para manter os filhos protegidos, mesmo sem ter quase nada. A cada palavra, ele sentia algo antigo despertar dentro dele. Ela contou que trabalhava o dia inteiro limpando salas e escritórios, e à noite costurava roupas para vizinhos, tentando aumentar a renda. Dormia pouco, acordava cedo, enfrentava dificuldades que ninguém na empresa sequer imaginava. Nunca faltava, nunca reclamava, nunca pediu aumento. Apenas fazia seu trabalho em silêncio. Ele começou a lembrar da própria infância, de quando também viveu em condições simples antes de conquistar riqueza. Lembrou da mãe fazendo milagres com o pouco que tinham. Lembrou das promessas que fez para si mesmo, de nunca mais passar necessidade. No caminho até o topo, acabou esquecendo das pessoas que ainda estavam lutando para sobreviver. A casa simples diante dele parecia um espelho do passado que ele tentou apagar. O vento levantava poeira e fazia o telhado frágil ranger. Ele percebeu que aquela mulher não precisava de pena. Precisava apenas de oportunidade e reconhecimento verdadeiro. Ele olhou novamente para ela e disse que, no dia seguinte, ela não precisaria ir trabalhar.
O medo tomou conta do rosto dela imediatamente. Pensou que seria demitida. Pensou que perderia a única renda da família. Mas ele completou a frase dizendo que ela não iria trabalhar porque estaria ocupada organizando a mudança. Ela não entendeu. Perguntou mudança para onde. Ele respondeu com firmeza que seus filhos não passariam mais uma noite naquela casa. Não era caridade, era reconhecimento por tudo o que ela fazia sem que ninguém percebesse. As crianças começaram a olhar umas para as outras, sem entender completamente o que estava acontecendo. Ela sentiu as pernas tremerem, segurando as lágrimas para não parecer fraca. Naquele momento, ele tomou uma decisão que não mudaria apenas a vida daquela família, mas também a maneira como ele enxergava o próprio sucesso. E o que aconteceria depois surpreenderia a todos. Naquela noite ele quase não dormiu. A imagem das crianças abraçando a mãe não saía da sua cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, o barulho do silêncio dentro da mansão parecia ensurdecedor. Ele caminhava pelos corredores luxuosos, mas tudo parecia vazio. O sucesso que construiu com tanto esforço agora parecia incompleto. Ao amanhecer, tomou uma decisão definitiva. Ligou para seu advogado, para o corretor de imóveis e para o gerente da empresa. Pediu discrição absoluta. Não queria exposição, não queria manchetes, não queria aplausos. Queria fazer o que era certo. Enquanto isso, naquela pequena casa de barro, a mulher acordava como em todos os dias, sem saber que sua vida estava prestes a mudar completamente. Preparou um café simples para os filhos e se perguntou se deveria acreditar nas palavras que ouviu. Talvez tivesse sido apenas impulso. Talvez ele tivesse se arrependido, mas algo dentro dela dizia que daquela vez seria diferente. Poucas horas depois, um carro parou em frente à casa. Não era o carro luxuoso da noite anterior, mas um veículo simples. Ele desceu com um sorriso tranquilo. Disse que queria que eles conhecessem um lugar. A mulher ficou hesitante, mas aceitou. As crianças entraram no carro curiosas. Alguns minutos de estrada depois, chegaram a uma casa pequena, porém firme, pintada, com um telhado novo e um quintal espaçoso. Não era uma mansão. Era um lar. Ele entregou as chaves nas mãos dela e disse que aquela casa agora era deles. Não como doação passageira, mas registrada oficialmente no nome dela. Além disso, ofereceu uma bolsa de estudos integral para as crianças e um novo cargo na empresa para ela, com salário digno e horário flexível. Ela tentou falar, mas as lágrimas vieram antes das palavras. As crianças correram pelo quintal como se estivessem descobrindo um novo mundo. Ele percebeu que aquele momento valia mais do que qualquer contrato milionário que já assinou. Os meses passaram, e algo ainda maior aconteceu. A transformação daquela família transformou também o coração dele. Ele criou um projeto dentro da empresa para identificar funcionários que enfrentavam dificuldades silenciosas. Implantou programas de apoio, bolsas de estudo e auxílio moradia. A empresa cresceu ainda mais, mas agora com propósito. A faxineira, que um dia foi invisível aos olhos de muitos, tornou-se símbolo de força e dignidade. Seus filhos começaram a sonhar alto, e ele finalmente entendeu que riqueza de verdade não está apenas no dinheiro acumulado, mas na diferença que fazemos na vida das pessoas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal para mais histórias que inspiram, emocionam e transformam vidas. Porque às vezes, o maior milagre acontece quando alguém decide enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos